você está bem. Tem hora que você está maravilha. Eu ouvi testemunhos aqui, meu Deus. E não é fácil para um pregador do Evangelho, para um pastor, ele ser convidado para um sermão como esse, de portas abertas, querido. E muitas das vezes você depender de pessoas batendo na sua porta e dizer: olha, aqui está uma cesta básica para você. Aqui está um Danone para a sua filha. Aqui está um leite para o seu filho. E você pergunta para mim: mas você é crente, você serve a Deus. Mas o mesmo sol que ele brilha para o ímpio, ele brilha para o justo. Aleluia! Glória a Deus! E a mesma chuva que cai para o ímpio, cai para o justo. Aleluia! O mesmo vento que sopra para o ímpio, sopra para o justo. Glória! Manchaia, Soria, Larais. Mas o sol da justiça que brilha para o justo, o ímpio perecerá. A Bíblia diz, Salmos 1, que bem-aventurado o varão que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será plantado como árvore junto ao ribeiro de água, a qual dará o seu fruto na estação certa. E ele diz: mas não é assim o ímpio. Eles querem que sobe com muita força, mas depois ele cai, ele seca, ele murcha e não sabe para onde vai. Nós sabemos para onde nós vamos. Passamos por adversidade, sim. Passamos por luta, sim. Passamos por perseguições, sim. Mas sabemos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Samaria estava cercada, meu querido pastor. Samaria estava cercada. Bem-Hadad havia reforçado o seu exército. Não tinha paz para quem entrava, nem para quem saía. O povo estava comendo bosta. Aleluia. Fezes de pombo como farinha. Aleluia. E o preço era caro. O povo estava comendo uma cabeça de jumento. Aleluia. O rei da Síria está olhando, o rei da Samaria está olhando, observando. Escuta uma briga terrível. Escuta uma briga terrível. Uma mãe está dizendo: me acuda, me ajude, pelo amor de Deus, me socorre, porque essa mulher quer comer meu filho. Ela disse: olha, rei. O rei disse: que coisa é essa que está acontecendo? Se eu não lhe acudir, quem é que pode te acudir? A Bíblia nos conta, irmãos, que de repente elas começam a relatar: Israel havia entrado na fase do canibalismo. Pessoas estavam comendo pessoas, crianças, projetos de vida estavam sendo destruídos. Querido, não destrua o projeto que Deus tem na sua vida, não. Não se precipite, já disse aqui e torna a repetir. Você está no barco, não destrua aquilo que Deus tem para a sua vida. Não jogue fora a chamada de Deus pela perseguição, pela calúnia, pela luta, pelos problemas de dentro de casa, porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. Oh, aleluia! Bendito é teu nome! O que está acontecendo aqui? Ela começa a relatar que havia comido o filho da outra, e chegou o dia dela matar o filho dela. O rei se desesperou e disse: olha, amanhã a esta hora a cabeça do profeta vai estar em minhas mãos. Que profecia foi aquela? Deus levantou o profeta Eliseu e disse: amanhã a esta hora, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida à porta de Samaria. Glória a Deus! Não se preocupe, o segredo está passar pela porta. Aleluia! Aleluia! Pastor, eu já aceitei a Jesus. O texto que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 10, ele diz que aquele que passar pela porta, esse achará pastagem. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não tem te faltado nada. Glória a Deus! Andai a Súria. Aleluia! Subir como sai. Porque tem pensado em parar. Mandar, Soriadará, Sé. Todo mundo recebeu, eu não recebi ainda, mas já foi dito aqui, o ano não acabou ainda. Talvez não está preparado, Anchoia, Sé, para receber o que está pedindo. Camandaia, Soriadará. Isso que você recebeu, se não glorificar a Deus, vai ser levado embora, porque se Deus deu, Deus pode tomar. Camandaia, glória a Deus. Não vim aqui para trazer palavras
esperança para encher o seu coração, não. Aleluia. Para amanhã ou depois da manhã o diabo te enganar e você perder tudo aquilo que você recebeu hoje e você dizer que aquele profeta é mentiroso, não. Eu vim nessa noite dizer para você que você vai passar por luta sim, vai passar por perseguição sim, vai passar por provações sim, mas eu quero dizer para você, você não vai passar sozinho, Ele está contigo, porque quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti, quando passar pelas águas, ela não se submergirão, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu, só que está em silêncio. Verso de número, capítulo 9, verso 6, Isaías. Reúne a nação novamente. E o profeta diz assim diz o Senhor: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, é-nos dado, e o principado está sobre os seus ombros. Aleluia. E ele se chamará maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ah, você era para ter dado glória a Deus. Comandai a Súria andarai, estagai a comandoi a Súria andarai. Aleluia, aleluia. Jesus, ele se levanta, querido. A promessa foi feita. Jesus nasceu. De repente está uma mulher na cidade de Belém, despojada pelo seu esposo. O anjo aparece a ela e dá um brado e diz: salve, agraciada, bendita seja tu entre as mulheres. Ela se espanta com aquela saudação, a Bíblia vai nos relatar. O anjo olha para ele e diz: não temas, eu sou Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus e fui enviado para falar para ti que dentro do seu ventre será aquele que vai trazer salvação, esperança, mudança nos seus homens. Ele será o Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte. É Ele que eu vos envio no seu ventre. Amanchoia, Súria, Dagai. Ah, Jesus, coisa linda, maravilha, essa mensagem. Quando o Messias começa a gerar, aleluia, no ventre daquela mulher, aleluia, a Bíblia diz que eles são obrigados a descer até Jerusalém, aleluia, mas as contrações do parto aceleram um pouquinho, porque ela no lombo do jumentinho, José puxando, aleluia, a Bíblia nos relata que de repente ela olha para uma estrebaria, eles entram para dentro daquela estrebaria, José prepara o coxinho, prepara tudo bonitinho, aleluia, Jesus nasce naquele lugar, a estrela de Belém brilha, aleluia, os magos vêm até ele, traz ouro, mirra, aleluia, incenso. Há um significado para isso, mas não vamos ter tempo para explicar. A Bíblia nos relata que Jesus cresce, aleluia, dos 12 anos ele aparece, pregando a palavra de Deus dentro do templo, anunciando as boas novas, mas dos 12 até o 30 a Bíblia vai nos ocultar, aleluia, a história de Cristo. Quando de repente, aleluia, o evangelista João começa a relatar que Jesus, aleluia, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele se tornou carne, se manifestou entre nós, trouxe luz aos homens, trouxe calor para uma terra que estava vazia, trouxe, aleluia, esperança para um lugar que não tinha mais esperança, aleluia. Jesus, ele aparece no capítulo 2, faz o primeiro milagre, faz a primeira multiplicação da água para que vinho. Depois Jesus começa a chamar os apóstolos, Jesus faz a sua escolha. Jesus agora, querido, ele sai em Judeia, Samaria, aleluia, nos confins da terra. Jesus vai a Cafarnaum, dá visão ao cego. Jesus vai a Jericó, dizendo, dá visão ao cego. Jesus retorna da cidade, ressuscita a filha de Jairo. A Bíblia nos relata que Jesus vai até Gadara, expulsa o demônio que estava no corpo daquele homem possesso. A Bíblia nos relata que Jesus começa a fazer os seus feitos, os sinais
ferir as dores, ele não abriu a sua boca, ele foi entregado, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos relata que na última ceia, Jesus está angustiado, parece que Jesus está um pouco atribulado no espírito, aleluia, e ele chama o povo para que fosse com ele até um certo lugar, que fosse orar com ele, no Getsemane. Diga comigo, Getsemane. Diga comigo, Getsemane. Os irmãos sabem o que é isso? É a prensa do óleo. Jesus, ele era a oliveira verdadeira e ele tinha que ser lá para ser prensado, moído, para que o óleo descesse sobre as nossas vidas. E hoje nós tivéssemos aqui a liberdade de erguer a mão para cima e dizer: louvado seja Deus, porque eu estou